Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio sobre livros renomados no mundo cristão. Hoje iremos falar sobre mais um livro incrível. Nossa conversa hoje mergulha em O Incomparável Cristo, do influente teólogo John Stott. É um livro que, desafia a gente com uma pergunta bem central. No meio de tantas interpretações, quem é Jesus de verdade? Exatamente. O Stott, ele parte dessa premissa, né? Que apesar das muitas representações ao longo dos séculos, existe sim um Cristo autêntico. Um Cristo incomparável que a gente encontra principalmente nas Escrituras. Certo. E ele organiza essa busca, tipo, examinando Jesus dos evangelhos, depois como a igreja o retratou na história, a influência dele que é inegável e o significado eterno, sabe? Culminando lá na visão do Apocalipse. Entendi. Então a missão aqui é meio que destilar essa visão do Stott sobre a centralidade e a singularidade de Cristo. Isso. O Stott começa, então, reconhecendo algo que é meio óbvio, né? A centralidade de Jesus na cultura ocidental e, claro, nas Escrituras. Mas ele logo alerta sobre os muitos Jesuses que surgirão. Uhum. Imagens que foram mudadas por diferentes épocas, culturas, até ideologias, né? É isso aí. E para reencontrar esse Jesus autêntico, ele defende que os evangelhos são a norma, a referência principal. Um exemplo interessante que ele explora é a perspectiva de Lucas. Lucas, o único autor não judeu do Novo Testamento? Exatamente. Por não ser judeu, Lucas apresenta Jesus como o Salvador universal. O Stott destaca muito como Lucas enfatiza a compaixão de Jesus por todo mundo, sabe? Sem distinção de raça, de classe, de gênero, o que era bem radical para a época. Sim, bastante. E tem até um detalhe curioso que o Stott nota. Lucas chama o Mar da Galileia de lago. Talvez, assim, refletindo essa perspectiva dele, mais ampla, menos presa à geografia local e mais voltada para o alcance global da mensagem, entende? Interessante essa observação do lago. E essa perspectiva mais ampla de Lucas, um autor gentil, já introduz um pouco a ideia de como a mensagem foi comunicada para públicos diferentes. O que nos leva a um ponto que sempre gera debate, né? A relação entre Jesus e Paulo. Ah, sim. Tem gente que os vê quase como fundadores de cristianismos diferentes. Como é que o Stott lida com isso? Olha, o Stott argumenta, e com bastante força, pela continuidade teológica entre eles. Ele até admite que existem diferenças de ênfase, de contexto. Claro. Jesus ministrou principalmente para judeus na Palestina antes da morte e ressurreição. Paulo, depois desses eventos, levou a mensagem majoritariamente aos gentios no Império Romano. Mas o Stott sustenta que a essência da mensagem, O núcleo duro. isso, salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, arrependimento, a centralidade da cruz e da ressurreição. Tudo isso é o mesmo. As diferenças seriam mais de aplicação, de audiência, entende? Não uma doutrina fundamental diferente. Faz sentido, faz sentido. Bom, aí o livro avança para analisar como a própria igreja apresentou Jesus ao longo dos séculos, o que ele chama de o Jesus eclesiástico. E o Stott aponta que nem sempre essa apresentação foi totalmente fiel ao retrato bíblico, né? É, ele faz essa análise. Ele percorre desde os grandes concílios da igreja primitiva, como a Nicéia, Calcedônia, que foram, assim, cruciais para definir a doutrina de Cristo como Deus e homem de verdade, Fundamentais. lá na Idade Média, que usou categorias feudais para explicar a expiação, ou a tendência lá do iluminismo de reduzir Jesus a um mero professor de ética. E ele critica uma tendência que se repete nisso tudo, certo? Algo sobre um tal leito de Procusto. Isso mesmo, procrustianismo cristão. Vem daquele mito grego, né, do Procusto, que ajustava os hóspedes à cama dele, ou esticando ou cortando. Que horror. Pois é, Stott usa essa imagem para criticar essa nossa tendência, sabe? De forçar Jesus a se encaixar nos nossos moldes culturais, intelectuais, muitas vezes ignorando o contexto judaico original dele, do primeiro século. Algo que outros estudiosos, tipo N.T. Wright, também batem muito na tecla. A preocupação é não criar uma caricatura conveniente, mas buscar o Cristo da revelação. Entendi. Depois dessa análise mais histórica das representações, o Stott foca na influência prática de Cristo, o chamado Jesus influente.
Sim, aí ele mostra como diferentes facetas da vida e do ensino de Jesus inspiraram transformações bem concretas. A compaixão de Jesus, por exemplo, quando ele tocou um leproso. Uhum. Isso inspirou diretamente o padre Damian a dedicar a vida aos leprosos lá em Molokai. Outro exemplo, o fato de Jesus ter sido um tecton, um artesão, provavelmente carpinteiro, trouxe uma dignidade nova para o trabalho manual, inspirando movimentos sociais, líderes como um tal George Lansbury na Inglaterra. Que legal ver essas conexões práticas. E tudo isso então culmina na visão do Cristo eterno, é isso? Isso, o Jesus de Apocalipse. Stott enfatiza que Jesus não é só uma figura histórica, ele é o Senhor ressuscitado, exaltado, o Cordeiro vitorioso, juiz e salvador. O Cristo que foi revelado a João lá em Patmos, ele transcende a história e se apresenta a cada geração como Senhor soberano. Então, para resumir, a grande mensagem que o Stott quer deixar é um chamado para a gente confrontar nossas ideias sobre Jesus com o retrato que a gente encontra nas Escrituras. É isso? Precisamente. Reconhecer a singularidade incomparável do Cristo bíblico no meio de tantas versões parciais ou até distorcidas. Para Stott, tudo, salvação, missão, ética, tudo flui da compreensão correta de quem Jesus é e o que ele fez. A aplicação prática é esse convite constante: voltar para as fontes, especialmente para os evangelhos, e avaliar criticamente as imagens de Cristo que a gente absorve e também as que a gente propaga. O que nos deixa com uma questão final bem importante, acho. Levantada pela própria insistência do Stott em usar o retrato bíblico como critério. Exatamente. A questão é, em que medida as nossas próprias imagens mentais de Cristo hoje, sabe? Aquelas formadas pela nossa cultura, nossas experiências, até nossas preferências. Será que elas resistiriam a esse mesmo escrutínio bíblico que o Stott propõe aplicar às imagens históricas? Fica a reflexão. Uma reflexão essencial, sem dúvida. E com ela, a gente encerra essa nossa conversa sobre o incomparável Cristo. Obrigado por terem participado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!